Agora, nessa linha, Reinaldo, quem conduz melhor uma empresa de família quando o capitão de empresa ou para, ou adoece, ou morre? Quem conduz melhor? O filho, a filha, o genro ou a nora? Porque há um velho ditado seguinte: genro esperto, nora ligeira. Como é que funciona isso numa empresa? Quando o velho morre. E quem assume melhor isso? Olha, eu posso até complementar isso aí, né? É uma ótima pergunta, até porque, Desidério, nós temos aqui na nossa cidade de Sorocaba muitas empresas familiares consolidadas há mais de 30 anos, né? Sucesso no mercado, até nessa época de crise ainda se mantém forte. Exemplos vários aí que a gente tem acompanhado, empresas que continuam dando certo com os herdeiros assumindo as posições dos antigos fundadores, né? E outras que a gente verifica aí no mercado, né, e infelizmente não tiveram a mesma sorte, né, chegando até a falência, né? E aí vem essa pergunta: por que umas dão certo, as outras não dão, não é mesmo? É porque o fundador, o pai, o avô, tinha uma forma de lidar com os filhos e depois com os netos diferente daquele. Quer dizer, qual é o segredo disso, né? E quando a gente verifica nessas empresas que a entrada de herdeiros, né, quando se faz a entrada de herdeiros, ainda assim levam consigo, né, a nora, né, o genro, que nem filho é, né, que a coisa aí fica feia, né? Pois é, não tem uma receita, na minha opinião, não sei o que o Reinaldo acha, mas não tem uma receita de bolo para isso, né, para a coisa dar certa, de falar, não, põe o genro, ou tira o genro, não é bem isso que a gente defende no nosso trabalho de consultoria. Antes de mais nada, é preciso entender primeiro onde é que a empresa quer chegar, né? Então a gente faz uma análise profunda da empresa, junto com os donos proprietários e também os herdeiros, para entender onde eles querem chegar amanhã, né? Depois dessa análise, dessa avaliação, então a gente partindo dessa base, que é essa análise, né, a gente vai atrás então de capacitar os herdeiros, eventualmente, né, e outros que não são herdeiros, né, por que não, para tocar a empresa para frente. Então, às vezes fala assim, você vai estar falando em profissionalizar, né, a palavra profissionalizar hoje está meio distorcida, porque se entende, tira os herdeiros e põe profissionais no mercado. Não é bem isso, né? Depende. Se nós temos herdeiros que não podem ocupar certas posições, estratégias da empresa, aí sim se procura profissional no mercado, ou mesmo potencializa alguém já da empresa, né, para ocupar esse cargo. Mas se existe a possibilidade desses herdeiros ocuparem esses cargos, então tem que se preparar esses herdeiros para isso, né? Então tudo isso é profissionalização. Profissionalizar a empresa não é mais deixar a liderança, né, ser ocupada somente por herdeiros. Isso está errado, né? Então, eventualmente, um genro ou uma nora pode sim ocupar uma posição estratégica na empresa, se ela tiver o perfil, tiver capacidade para isso. E se não tem, pode ser preparada para isso também, né? E aí é que entra um trabalho bacana de coaching, né? E com relação à implantação desse processo, ele pode variar enormemente, né? Você pode ter herdeiros que você tenha que deixar de fora da empresa por um período para ele se educar, estudar, ser treinado, para depois assumir uma posição, né, um pouco mais inferior dentro da empresa, para depois então assumir a função realmente que se deseja dele mais tarde. Então, tudo isso é planejamento. E o que não se pode é o que a gente vê muito, infelizmente, nas empresas familiares no Brasil, e não é só Brasil isso, viu? Isso é geral mesmo. É de se colocar o filho sem aquele devido preparo, né, em posições estratégias e de liderança. Às vezes a gente vê assim, infelizmente, né, esses rapazes que não têm nem um perfil de líder, né, e tem que assumir e decidir como se fosse um líder na empresa, né? Não podemos esquecer que a pessoa mais importante na empresa familiar, né,
é o patriarca, né? É o fundador, é aquele que está deixando a empresa, porque ele conhece a empresa mais do que ninguém, né? Vamos também entender isso, né? Ele implantou a cultura na empresa. Se a empresa está caminhando bem ou mal, é do jeito que ele colocou. Ele tem a mão dele em tudo, não é? E eu defendo muito isso. Eu acho que isso não pode sumir do dia para a noite, né? Ao contrário, eu acho que grande parte disso tem que ser preservado. Mas aquilo que realmente é importante preservar. Cultura na empresa é uma coisa muito séria. Quando alguém tenta mudar a cultura da empresa, precisa tomar muito cuidado com isso, porque pode gerar muitos conflitos e inclusive sérios na empresa. Então, quando você respeita o patriarca, a cultura que ele deixou para preservação e sucessão da empresa, a gente precisa entender o seguinte, que parte dela ela precisa ser incorporada na cabeça dos que vão suceder.